Louvado seja Deus por essa oportunidade que a gente tem hoje pela manhã, estudar a palavra, meditar naquilo que Deus tem separado para nós. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o reino de Deus. Hoje é um dia assim, muito especial que a gente celebra a ressurreição de Jesus, esse domingo de Páscoa. É maravilhoso a gente poder celebrar essa data com muitas pessoas ao redor do mundo e com a igreja, porque, afinal de contas, Jesus veio estabelecer o seu reino, né, aqui na terra, veio estabelecer o seu reino no meio de nós. E vamos orar inicialmente, né, para a gente pedir a bênção do Pai, porque sem Ele a gente não tem como fazer coisa alguma. Vamos orar. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome por esta oportunidade que temos de estar diante do Senhor e meditar na Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento e fala o nosso coração nesse dia, que a Tua unção, o Teu poder venha fluir no nosso meio e que seja feita a Tua vontade, Pai, no nosso meio, e Teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua obra no nosso meio, para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler inicialmente aqui Marcos capítulo 4, verso 26 a 32, com vocês, que Jesus aborda a respeito dessa questão, né, do reino de Deus. E conversar sobre o reino de Deus é algo assim tremendo, maravilhoso. Então vejamos aqui o que diz o texto da palavra. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que, quando plantada, é a menor semente de todas. Novamente ele disse: plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Então Jesus está aqui falando, né, a respeito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que você diria quando a gente fala assim, né, do reino de Deus? O que você entende sobre isso, né? O que é o reino? Você está na colinha? Mas aí, o que você entende? O que é o reino de Deus? A gente fala assim, né? O reino de Deus, e qual o entendimento que nos vem à mente? Será o paraíso? O que a gente imagina, né, quando Jesus fala a respeito do reino? Aqui as parábolas, né, de antemão, quero avisar os irmãos aqui o seguinte: o reino de Deus é semelhante a, aí vem aqui, a um homem que lança semente, depois usaremos como para descrevê-lo, é como um grão de mostarda. É claro que o texto aqui nas parábolas, Jesus normalmente usava as parábolas para nos ilustrar uma realidade, para nos mostrar algum fato, mas contando uma historinha de modo que a gente pudesse entender o que ele estava querendo dizer. Então, essa é a facilidade das parábolas. E aqui quando fala um reino, o reino de Deus é semelhante a, não é somente ao primeiro elemento que está aqui, a um homem, a um grão de mostarda, a um homem que está semeando a semente, mas ele, na verdade, está referindo-se à parábola inteira. Todo o conteúdo da parábola está ilustrando o que é o reino de Deus. Então você vai ver também em outras oportunidades, em outras situações que Jesus ensina a respeito do reino de Deus, que não é somente aqui a um homem que está semeando uma semente, ou a uma semente. O reino de Deus é comparado também a outras situações, a outras coisas, que nos ilustra
de um modo mais completo, o que seria o reino de Deus. Mas vamos conversar aqui um pouquinho, né, sobre essa história. O que é o reino? Pois é, a primeira coisa o reino é um lugar físico, é um conjunto de interações, né, que envolve não só espaço, mas envolve também a ação das pessoas, a ação do próprio Deus. Que dentro da concepção do povo hebreu, lá desde o Antigo Testamento, quando se fala em reino de Deus, a ideia é de um reino separado do reino do caos que se tornou a humanidade em função do pecado. Então, hoje nós observamos que existe no mundo vamos dizer assim, dois reinos antagônicos que atuam no meio da humanidade e que há uma grande expectativa, quando se fala em reino de Deus, é ter algo estabelecido que seja diferente do caos que foi formado desde que entrou o pecado no mundo. Então existe um reino perverso, um reino mau, um reino que destrói a vida das pessoas, um reino que não leva em consideração, apesar de ter pessoas, mas não leva em consideração o interesse das pessoas, porque não existe amor, não existe a ideia de ajudar as pessoas, mas é de olhar para os seus próprios interesses. Então existe um reino dessa forma, onde há guerras, onde há enfermidades, onde há problemas graves, e quando a palavra a palavra começou a ser manifesta ao povo e Deus se revelar com as suas ações, com os seus propósitos, e estabeleceu através de um povo, que no caso aí a nação de Israel, estabeleceu um povo diferente, um povo separado das nações da terra. Desde essa época, há, principalmente no meio do povo hebreu, uma grande expectativa de mudança, de estabelecimento de algo diferente do que já existe. E toda a palavra, vamos dizer assim, um discurso que veio pelos profetas, pelo anúncio dos propósitos de Deus, a humanidade ficou assim naquela grande expectativa de ver algo estabelecido, algo diferente. E para o povo hebreu em particular, havia uma concepção de que, literalmente, o reino fosse estabelecido fisicamente como há o reino dos homens. Então, na época que veio Jesus, quando eu estava falando assim, está próximo o reino de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vós. Opa, peraí. Então, eles não estavam entendendo, porque eles estavam pensando, até os próprios discípulos de Jesus, que o reino seria o quê? Sair daquele domínio romano, daquele império que estava causando muito sofrimento ao povo hebreu, no caso ali, o povo hebreu, na época que veio Jesus, estava sob o Império Romano. Então, os discípulos perguntaram, é agora que o Senhor vai estabelecer o seu reino? Ou seja, é agora que nós vamos ficar livres dessa tirania do imperador? É agora que nós vamos ficar livres de tudo isso? Então, é importante a gente entender que dentro do conceito de reino de Deus, evidentemente há um sentido claro de um reino, não só de um espaço, mas de um ambiente, de circunstâncias em que nós fiquemos completamente livres, libertos do reino opressor, dos problemas e das dificuldades. Então, essa é a primeira consideração que eu quero fazer aqui, né, para a gente entender um pouco mais sobre essa questão quando se fala de reino de Deus. Agora, de acordo com a Escritura, você observa que quando Jesus falou assim, é chegado a vós o reino de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Então começa a falar alguma coisa de que é algo presente.
Mas também nós observamos que há uma ideia de reino que há de vir, que é reino futuro. Então há essas duas concepções dentro do que diz respeito ao reino. Mas o reino, eu coloquei aqui uma definição que eu achei muito interessante, muito sábia, né? Essa definição aqui do autor, até da revista da Escola Dominical dos Adolescentes, ele disse o seguinte: o reino de Deus é a intervenção divina na história da humanidade para cumprir os seus propósitos redentores. Então, na verdade, como Miriam disse, há o estabelecimento de um rei, que é Jesus Cristo, que veio para estabelecer esse reino aqui na terra. Ele nos ensinou: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Em outras palavras, o reino de Deus sendo estabelecido aqui na terra, assim como é nos céus. E esse é o desejo de Deus, né? Que no meio dos homens seja estabelecido o reino de Deus. Então é essa interação que há entre as pessoas, que Deus interviu na humanidade através de Jesus Cristo para trazer a redenção e assim ser resgatado para participar de um novo reino, ou seja, o reino de Deus é que é a grande libertação. Então não é necessariamente o estabelecimento de algo físico, porque a gente olhando aqui na Escritura, veja o que diz aqui em Lucas, no capítulo 17, verso 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então não é algo que ele está ali, está acolá, não. Ele está no meio de vocês. Não era fisicamente, mas era algo que estabelecia uma clara diferença entre o reino, que eu poderia aqui chamar o reino das trevas, e o reino da luz. Também aqui Mateus, capítulo 12, verso 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ele está anunciando o reino, está anunciando as boas novas do reino, e ele vem agora e ele começa a manifestar essas maravilhas, o sobrenatural de Deus no meio dos homens, no meio do reino que está sob a ação do maligno. E o Senhor começa a estabelecer, então, os seus propósitos no meio do povo, no meio do seu povo, no meio daqueles que o acolheram, que receberam a sua palavra. Agora, essa ideia de que há também uma expectativa futura, Paulo, ao escrever aos Romanos, deixou isso muito claro. O reino é algo que já está no meio de nós. O reino de Deus está fluindo no meio de nós. Deus está agindo com seus propósitos no meio da humanidade. Deus já está fazendo isso. Veja só o que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versos 18 a 25. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a sua própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo?
Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. O que Paulo está querendo dizer aqui? O reino de Deus está no nosso meio. Agora, há coisas que estão em transformação e nós estamos vivendo sob essa tensão, sob essa pressão que há do reino das trevas, onde nós estamos inseridos, que é no mundo. O mundo, a Bíblia fala, jaz do maligno. E nós estamos inseridos nesse mundo. Só que o Senhor resgatou todo aquele que nele crê e o chamou a fazer parte da igreja, a igreja do Senhor. A eclesia, né, como no seu sentido original, quer dizer, tirados para fora. O Senhor nos sacou, o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas ainda nós estamos no mundo e sofremos, como o próprio Paulo está falando aqui, as dificuldades que passam no mundo. A chuva vem sobre os bons e sobre os maus. Os problemas que têm acontecido, as enfermidades, aí continuam atacando. Porque a terra não recebeu a sua redenção ainda, mas virá novos céus e nova terra. Então há coisas que vão ainda acontecer no que diz respeito ao reino de Deus. Mas o reino de Deus não é a gente pensar simplesmente da forma... Não, o reino de Deus vai vir quando a gente estiver nessa nova cidade, a nova Jerusalém celestial. Quando nós estivermos... Não, o reino de Deus já está fluindo e operando no nosso meio. Porque neste reino, ainda que há enfermidades, mas há cura no nome de Jesus. Pois ele levou as nossas dores, as nossas doenças. E hoje nós podemos ver que o Deus está operando. É o sobrenatural que a Bíblia falou, porque há um rei que reina no nosso meio. Ainda que ele não esteja visível, mas a Bíblia fala que esse rei, ele voltará. E ele estabelecerá o seu reino aqui na face da terra. E depois de ter estabelecido o seu reino milenar sobre a face da terra, haverá o juízo, o grande julgamento, onde definitivamente os que fazem parte do reino das trevas serão lançados dentro do lago ardente e virá então novos céus e nova terra. E aí estabelecerá finalmente o cumprimento das promessas do Senhor no que diz respeito a esse reino onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, e o Senhor reinará com seu povo eternamente. Então existe um conceito de reino, que é aquele que nós já estamos vendo o agir de Deus, ainda que nós estejamos no mundo, nós não fazemos parte do mundo, mas nós fazemos parte do reino de Deus. Quando Jesus orou pelos seus discípulos, Jesus orou da seguinte forma: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos inseridos num reino onde há maldade, onde há engano, onde há problemas, onde há dificuldades, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu, e ele venceu para nos dar vitória completamente. Bom, o reino aqui, nessas parábolas que Jesus contou, ele é comparado à semente. Veja aqui em Marcos, no capítulo 4, verso 26, diz assim: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Ainda no verso 30 diz assim, novamente ele diz: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que quando plantada é a menor semente de todas. Então Jesus está aqui fazendo uma comparação, o reino como uma semente. E esse reino aqui, quando ele é lançado, a semente, ela refere-se à palavra. Nós já vimos aqui em outras parábolas que Jesus contou, fazendo também comparação da semente com aqueles que foram transformados pela palavra.
falando no caso da semente do trigo e do joio, ele faz aí a comparação da semente, a boa semente como o trigo e a má semente, que é o joio, com os filhos do maligno, e o trigo como os filhos do reino. Então, a figura aí, a comparação da semente, o que a gente pode tomar aqui como algo assim importante nessa parábola agora que Jesus está contando, é que a semente, uma vez semeada, ela brota, cresce e produz fruto até o tempo dela ser cortada. E isso é de uma forma misteriosa. Veja o que diz lá o texto da Escritura, no verso 27. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Esta semente, ou o reino de Deus, uma vez ele plantado, ele vai brotando até o ponto de dar fruto. E esse crescimento não depende da ação do semeador, não depende de algo assim externo, mas de uma forma misteriosa, ela vai crescendo até o ponto dela dar fruto e chegar na época da colheita, na hora dela ser podada. Então a gente observa aqui, uma é a ação do semeador, e o papel dele, e aí nós trazendo aqui para a gente, né? Nós somos semeadores do reino. Jesus nos chamou, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele é para dar sabor. E o Senhor nos colocou aqui nesse mundo para também nós darmos sabor, um sabor diferente, para começar a evidenciar e manifestar que o reino de Deus está no meio de nós. É o nosso papel semear, mas quem dá o crescimento? Quem dá o fortalecimento? Quem faz germinar até o ponto de produzir fruto? É o próprio Deus. Deus tem o controle de todo esse processo. Veja aqui o que está escrito, 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Aí você está falando, a gente tem que ter a consciência disso muito arrumada aqui dentro. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu sou bom nisso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Na verdade, é Deus quem proporciona o crescimento. Até fazendo um paralelo, como está escrito lá no Salmo, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. No final das contas, Deus tem o controle de todas as coisas. O semeador tem um papel. E o Senhor nos chamou para semear. O Senhor nos chamou para fazer discípulos. O Senhor nos chamou para ensinar a outras pessoas a obedecer a tudo aquilo que Ele nos mandou, para que outras pessoas também possam fazer parte desse reino, do reino da luz. Então esse é o nosso papel, é semear, mas é de Deus que vem o crescimento. Diz aqui em João capítulo 16, versos 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence? É o Espírito de Deus. Irmãos, o nosso papel, já teve algumas pessoas falando comigo assim, pastor, o senhor tem que tomar uma providência, porque, olha, aquela pessoa está agindo dessa forma, aquele outro está fazendo isso, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, olha só, o meu papel como pastor é ensinar o caminho, é mostrar ali a palavra, o que a Bíblia nos ensina. Agora, a ação, a decisão é de cada um. Se a pessoa não quer, já orientei, já falei, né?
Como outro dia eu falei aqui, uma pessoa veio falar comigo, pastor, o que você acha de fazer tal negócio assim, assim? Eu vou dar um exemplo para vocês, só para não constranger a pessoa, né? Eu citei até isso numa reunião nossa. Uma pessoa fala assim, pastor, o que o senhor acha de eu ir fazer essa viagem assim, 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 lá para tal lugar? Aí eu falei assim, olha, meu irmão, eu acho, de acordo com a palavra, esse lugar para onde você vai, nesse momento, não é adequado, por causa disso, por causa dessa circunstância que está acontecendo lá. Então, ora direitinho para que você tenha sensibilidade, porque a palavra nos orienta. Se está acontecendo alguma coisa nesse sentido aqui, assim, 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 então você deve seguir dessa forma. Amém. Aí, na semana seguinte, aqui, pastor, eu trouxe minhas passagens para o senhor orar para abençoar minha viagem. O que eu faço? Então, não é simples assim como as pessoas pensam. Então, eu já falei, assim, tem determinadas situações, o meu papel não é pegar a pessoa, amarrar e levar ela para fazer algo. Quem faz isso é o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus convencer. Como eu falei, né, quando a gente estava fazendo o o estudo sobre autoridade, o fato, toda decisão tem responsabilidade. Nós temos que estar preparados. A decisão que a gente toma tem consequências. Então, se nós ouvimos o conselho do Senhor, se nós recebemos a instrução do Espírito de Deus, se nós estamos sensíveis ao que o Espírito Santo está falando ao nosso coração, certamente nós vamos prosperar, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas se a gente não der ouvidos, ou resistir, ou simplesmente já tem uma decisão, tem pessoas que chegam assim também, a pessoa já está com a decisão tomada e chega assim, pastor, o que você acha aqui sobre essa posição que eu vou tomar? Oh, mas eu já comprei o ingresso, tá? Já está feito lá, mas o que o pastor acha? Faça um bom proveito. Fecha o coração para a verdade, porque às vezes a verdade não é aquilo que nos agrada, tá? E abre o coração para as heresias, para as coisas que estão a favor daquilo. Então, a Miriam está lembrando, né, aqui o texto que está lá na palavra, que nos últimos tempos as pessoas vão resistir à verdade, vão ter como comichões nos ouvidos, querendo ouvir apenas as coisas que lhe agradam, as coisas que satisfaçam suas necessidades, os seus anseios, os seus desejos. E o que ocorre? Quando esse tipo de pessoa age assim, ela tem que estar preparada para enfrentar as consequências depois. Pois é, então nós precisamos perceber que desfrutar das ações do reino de Deus é estar sintonizado com a vontade de Deus, assim como o Senhor falou assim, na oração Jesus nos ensinou, Pai, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Em outras palavras, é se submeter ao seu reino, submeter ao seu reinado. Jesus é que é o Senhor, Ele que é o Rei, e Ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, toda a nossa obediência. Então nós estamos debaixo do seu senhorio, debaixo do seu reinado. E se nós estamos debaixo do seu reinado, nós nos submetemos à sua palavra, que está aqui, está escrita, justamente para a gente poder seguir. O crescimento do reino, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no que o texto aqui de Marcos fala, em Marcos capítulo 4, no verso 31 a 32, ele fala assim, é como um grão de mostarda, que quando plantada é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Amados, o reino de Deus, uma vez semeado, como nós falamos aqui ainda há pouco, é uma semente que vai brotando, vai criando o seu talo, vai produzindo os seus ramos, começa a frutificar,
E fazendo essa comparação aqui com o grão de mostarda, ainda que seja algo pequeno, insignificante, mas nem se compara com a glória que será manifesta depois. A Bíblia nos fala, dentro do seu contexto, que nós nunca devemos desprezar os pequenos começos. Nunca. Porque parece, às vezes, insignificante aos nossos olhos. Eu me lembro que, olha como que tem valor coisas pequenas do reino quando é semeado dentro dos nossos corações. Eu contei aqui minha experiência de conversão. Como é que foi esse processo? Pois a salvação, ela é um processo. Ela não acontece assim da noite para o dia, mas ela é algo que a semente que é lançada no seu coração e vai germinando até o ponto de você tomar uma decisão para caminhar com Jesus. Então, há muitos anos atrás, eu comecei a receber as primeiras sementes, eu creio, que foi no ambiente da Igreja Católica, quando lá foi me despertado o temor de Deus para assim, prestar atenção que há um Deus, um Criador dos céus e da terra, que todos os homens devem se sujeitar, devem estar submissos a Ele. Então isso foi algo que foi assim plantado lá quando eu, desde criança, pelos meus pais, isso veio crescendo. Depois chegou um tempo em que eu recebi um convite para ir numa igreja evangélica, onde eu comecei a conhecer a Bíblia, estudar as Escrituras, pois lá no catolicismo nós não estudávamos a Bíblia, nós ouvíamos um discurso que era colocado pelo sacerdote lá, pelo ministro e tudo, que estava lá na sua folhinha, né, da missa, mas a gente não tinha acesso à palavra, à Bíblia, para poder estudar. E quando eu comecei a estudar e a conhecer as Escrituras, e através do estudo da palavra, eu comecei a observar que muitas coisas que eu estava seguindo não estavam de acordo com as Escrituras. E depois, mais adiante, eu, ao ouvir, numa outra ocasião, a semente do Evangelho novamente, eu fui confrontado lá com o meu interior egoísta, egocêntrico, de que eu precisava abrir meu coração e deixar Ele, Deus, reinar. Então, já estava aí, eu estava às portas do reino de Deus. O reino de Deus estava chegando, finalmente, na minha vida. E eu tinha que escolher, ou me submeter ao seu reino, ao seu reinado, ou ao seu senhorio, ou continuar no meu caminho, seguindo naquelas minhas ideias, nas minhas concepções. E eu tomei a decisão de me sujeitar, me submeter ao senhorio de Jesus Cristo. E aí eu fui alcançado pela sua salvação, pelo seu perdão, e eu estou aqui de pé até hoje com a graça de Deus. Então, foi um processo na minha vida. Mas o que aconteceu? Nesse período, o Espírito Santo foi trabalhando, foi me dando convicção, foi convencendo ao meu coração que não havia outro caminho, outra oportunidade de entrar no reino senão por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a porta. E não há outro mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Antes foi me ensinado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que buscar o santo tal, você tem que buscar aquilo. Não, mas não era. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Eu falei assim, não, aí eu tenho que tomar agora uma decisão. Foi quando o Senhor alcançou a minha vida e eu fui salvo. Agora, essa semente, né, pequenininha que eu recebi lá atrás, começou a produzir efeitos. O que aconteceu? Eu fui alcançado pela graça de Deus. A minha irmã, passando por uma situação em casa de problemas, eu tive a oportunidade de compartilhar com ela o Evangelho. Ela foi salva por Cristo Jesus. Depois foi salvo o meu pai. Depois foi salva a minha mãe. E muitas pessoas foram alcançadas. E hoje eu estou aqui proclamando a palavra e muitas outras pessoas estão sendo alcançadas. Por causa de algo que aconteceu lá atrás, o Senhor foi alcançando a minha casa, a minha família. Hoje eu tenho minha esposa, meus filhos que servem a Deus. E muitas vidas estão aí, né, junto comigo,
crescendo junto no Senhor e o reino de Deus está sendo expandido. Observa como o reino de Deus, ali Jesus chegou e falou assim, é chegado a vós o reino do céu. Jesus veio estabelecer o seu reino. E começaram a nascer os primeiros discípulos. Os 12 apóstolos, né, os 12 discípulos que ele designou como apóstolos para serem enviados, começou ali na região da Palestina, na região da Galileia, aquele grupo pequeno de pessoas. E olha só o que aconteceu, lá em Atos, capítulo 4, verso 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Depois, lá em Atos, no capítulo 5, verso 14 a 15, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Também em Atos capítulo 6, verso 7, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos de Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. E o reino de Deus foi crescendo. Daqui a pouco a Ásia, amados, em 2 anos, toda a Ásia conhecia o Evangelho através do ministério do apóstolo Paulo. Depois o Evangelho foi se estendendo e chegou até nós. E nós estamos aqui, né, glorificando, buscando a Deus, e o Senhor está realizando essas coisas do sobrenatural no nosso meio. Está operando na vida das pessoas, está transformando a vida das pessoas. Um reino diferente daquele que estava vindo para matar, roubar e destruir. Pessoas estavam sendo destruídas, agora estavam sendo curadas, renovadas, libertas, transformadas pelo poder de Deus. Isso tudo por causa da sementinha que caiu e ela começou a se expandir. Você já observou o que Deus fez na sua vida, no meio da sua família, desde o dia que a semente do reino de Deus foi plantada aí e você começou a crescer? Deus ainda tem grandes coisas para fazer, porque é do Senhor que vem o crescimento. O reino vai se expandindo, o reino vai crescendo e a glória dele vai sendo manifesta em nossas vidas. Deus vai fazendo isso, irmãos. Veja como é interessante. O papel do semeador. O semeador, eu coloquei aqui, né? Deus é quem tem o controle de tudo. O semeador faz o seu papel e Deus faz o seu. Deus é que vai realizar o crescimento. É Ele que vai operar. E nós não temos que ficar assim, às vezes nos martirizando. O semeador semeia e às vezes não vê o fruto, não vê o crescimento. Nós já estudamos aqui sobre isso, né? A semente, depois que cai na terra, depende do solo. Então, isso é algo que não é para nos desanimar quando nós semeamos e nós não vemos logo o fruto. Porque há sementes que plantam e demora muito tempo, como a Lúcia está falando aqui. Há outras que, ao brotar, já começam a aparecer os frutos. Depende também da qualidade do solo. E quando Jesus contou a parábola do semeador, falando sobre a qualidade dos solos, havia ali 4 tipos de solos. Havia o solo que representava a beira do caminho, havia o solo que representava um ambiente pedregoso, com pouca terra, havia o solo que estava cheio de espinhos, e havia a boa terra. Então, a questão do solo ali referia-se ao quê? Ao coração. A forma como nós recebemos a semente. A beira do caminho entra no ouvido e sai do outro, né? Não paramos para dar atenção àquilo que está sendo anunciado. Nós estamos aqui hoje na Escola Bíblica Dominical. Como seria bom, né? Ter um mundo de pessoas ouvindo tudo aquilo que nós estamos falando aqui hoje sobre o reino de Deus. Como seria maravilhoso que as pessoas parassem para dedicar um tempo, 1 horinha no seu dia, num dia de domingo, para ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração, para preparar até você para durante a semana. Mas algumas pessoas não fazem questão disso.
outras porque não podem realmente, mas outras porque também não dão muito ouvido. Então, a qualidade do solo é fundamental para a produção de frutos. Então, há sementes que demoram algum tempo, dependendo da qualidade do solo, e outro também do tipo de fruto que vai ser colhido. Tem algumas árvores que demoram muito tempo para poder dar fruto, e outras não. Tem árvores que dão fruto só uma vez. Quando eu descobri que a bananeira que só dava banana uma vez, cortei todas. Mas começou a nascer bananeira ali, bananeira, e estava aquele monte de bananeira. Teve um dia que deu aquela ventania que até o vento quebrou a bananeira, que ela ficou tão alta que caiu sobre ali a casa do jardim. Eu falei assim, sabe uma coisa? Cortei a bananeira. Ela só dava fruto uma vez. Deu fruto, já está na hora de colher. Vem lá, a parábola diz aqui que vem lá, né? O Senhor passa a foice, já é hora de recolher. Então, vai chegar o tempo na nossa vida que vai ser a hora de também o Senhor nos recolher. Vai recolher para fazer parte agora definitivamente lá do seu reino, né? Tirar aqui dessa terra e para estar completamente na sua presença e não onde não há mais dor nem choro. E o Senhor vai realizar isso na nossa vida. Mas o que a gente precisa entender aqui, a priori, é o quê? Que o tempo pertence ao Senhor. Nosso papel é semear, é falar sobre a semente do reino, falar sobre a semente do reino, falar sobre o reino de Deus, porque quando o reino, ainda que seja uma semente pequena, ela vai gerar muito, vai produzir muitos arbustos, muitos ramos e muitos frutos para a glória de Deus. E concluindo, eu quero ler com vocês aqui 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Há uma recompensa no trabalho do Senhor. A gente tem só que cumprir o nosso papel, porque o reino de Deus, misteriosamente, ele vai se desenvolver e vai crescer, porque o crescimento depende do Senhor. E Deus vai proporcionar isso. Amém?